vamos falar sobre nós, sobre o nosso foco, sobre o nosso eu feminino e como a gente entender esse eu feminino. E para a gente pensar no eu feminino, a gente vai lembrar de coisas básicas. Muito se fala sobre como as mulheres são de fases, sobre como as mulheres são inconstantes, sobre como a gente conseguiria ter um manual que decifrasse as mulheres, entre outras várias coisas. Tem uma brincadeira que eu vi há muito tempo atrás com o Pastor Cláudio falando, e o Pastor Cláudio é o nome mesmo que vocês conseguiriam encontrar ele na internet. Então por isso eu tô dando esse nome, mas não é uma doutrina católica ou evangélica não, tá? Eu tento não colocar doutrinas aqui dentro porque não é o lugar, né? Apesar da gente saber que a gente precisa acreditar em algo para a gente conseguir continuar o nosso ciclo da vida, né? Mas o pastor Cláudio, ele fala de uma coisa que é sobre as gavetas do homem e as gavetas da mulher. Se você já ouviu isso, você vai se identificar. Se você não ouviu, você vai rir muito com essa história. Então diz que o homem, quando ele nasce e é formado, ele só tem 3 caixinhas. Que é a caixinha do sexo, para falar de sexo, para pensar em sexo, do trabalho e da família. É só essas 3 caixas que ele tem para abrir. Então, peraí, vai falar da minha sogra, deixa eu abrir a caixa da família. Ele vai trazer a caixa da lembrança, como se fosse caixas que estivessem na nossa cabeça. Ele vai trazer a caixa da lembrança. Não, agora, nossa, eu senti que a minha mulher acabou de tomar banho. Aí ele vai lá e abre a caixa do sexo. Aí, de repente, ele vai e recebe uma ligação do patrão. Ele abre a caixa do trabalho. Tem que resolver do filho de novo, ele volta e abre a da família. E é assim que funciona a caixa do homem. Então ele só tem 3 caixas. E diz que tem uma outra, que é a 4ª caixa, que é a caixa do nada. É a caixa vazia. Que diz que o homem, quando chega em casa, então, ele diz assim: oi, tudo bem? Então, não sei o que, cumprimenta, vai, toma um banho, senta no sofá, cruza os pés, coloca em cima da mesinha, pega o comando e fica passando o canal. E a mulher chega e pergunta: o que você está assistindo dele? Nada. Mas o que você está fazendo? Nada. E o nada é quando ele abriu a caixa do nada. E o pastor Cláudio diz nesse vídeo dele que uma das coisas que acontece é que a mulher, como gosta muito de decorar e de conversar e de puxar coisas, o que acontece é que ela tá querendo ocupar aquela caixa do nada. Então ela já chega querendo decorar e ocupar e perceber o que tá fazendo de nada, então deixa eu pôr você para fazer alguma coisa. Sabe quando a gente chega e fala assim, olha, se você não tá fazendo nada, então conserta a torneira para mim? E os homens não gostam, porque a caixa do nada é pra ser nada mesmo, né? Eles gostam de estar na caixa do nada. E depois ele falava que já as mulheres é uma coisa tão complexa, que elas parece que dentro do cérebro delas não tem caixas. Tem um monte de fio emaranhado que passa os mais diversos assuntos rebuscados, complexos e estão ali todos no nosso cérebro. Só que diz que de vez em quando tem um fio que pode estar circuitado, ou seja, que está descascado e que toca num outro e que dá curto. E quando ele diz que isso acontece? Sabe quando você está lavando a louça e de repente enquanto você está lavando você lembra de alguma coisa que o seu marido fez e que você não gostou? De 2 anos atrás. Aí você lembra daquilo. Aí ele chega e vem te dar um beijo e você fala, não me beije, por favor. E o que é? O marido não vai entender nada, porque ele não sabe o que aconteceu para ele. Ele estava na sala assistindo televisão, você chegou ali, perguntou para ele o que ele estava fazendo, ele disse que nada. Depois você foi para a cozinha, continuou lavando louça e ele chega perto de você, tenta conversar com você e você fala para não beijar e ele nem sabe o que aconteceu. Aí ele vai entender o quê? Talvez foi porque eu disse que eu não estava vendo nada. Que ela ficou chateada, mas não, na verdade foi algo, um fio do passado, que tocou com um fio do presente e trouxe essa memória para frente. E ele fala que então as mulheres são complexas porque as mulheres têm várias memórias para serem, que ficam recorrendo na nossa cabeça, né? Dito isso, eu quero falar sobre nós mulheres e as nossas complexidades. E para falar disso, nada melhor do que uma mulher falando disso também, porque eu sei o que é ser uma mulher de fases. Eu sei bem o que é isso, né? A gente sabe o que é isso. Hoje estamos bem, amanhã não estamos tanto. Agora, de noite, eu tô feliz, mas de manhã eu não tava. Ou eu quero muito fazer uma coisa, mas de repente eu não quero tanto. Então,
essas coisas acontecem mesmo. E existem períodos que são mais... Por isso que é período a palavra, né? Existem períodos da nossa vida que são mais propícios para fazer e outras mais para descansar. Por exemplo, quando a gente está de período, quando a gente está menstruando, normalmente é uma fase em que as mulheres elas são boas para realizar projetos mentais, mas não para fazer. E não para fazer por quê? Elas aguentam uma maior quantidade de peso. De fato, isso é comprovado cientificamente, que nós conseguimos pegar mais peso, mas nós demoramos mais para recuperar. Por quê? Porque naquela fase a gente está com o útero inflamado, ou seja, inflamado de sangue, né, que eu tô falando, né, descendo ali sangue, a gente está sentindo aquela dor, aquele peso, aquele incômodo. Então, de fato, é mais difícil você tá disponível para fazer coisas que precisem de uma recuperação mais acelerada. Assim como também, antes da menstruação, nós nos tornamos mais sensíveis. E depois da menstruação, menos sensíveis. Tem uma história que eu contava para minha filha quando ela era pequena. Toda vez que ela me via menstruada, ela dizia assim: mãe, que é isso? E eu dizia: é sangue de galinha. Eu lembro da primeira vez que eu disse isso pra ela. Então ela sempre falava: é sangue de galinha, mãe? Eu, é sangue de galinha. E ela: Kedo, e tá fazendo o quê? Eu falava: tá aqui, filha. Quando tem sangue de galinha, a mamãe fica triste. Dela: ah, então um dia ela chegou no meio da... a gente no meio de um jantar, assim, de Natal, e ela diz: ah, mamãe tá triste que ela tá com sangue de galinha. Eu falei: meu Deus, se ela for explicar isso, eu tô tramada. Bom que ela não explicou, né? Mas isso foi a primeira forma que eu tive de falar pra ela que nós menstruávamos, assim, de uma forma brincando. Ela tinha 3 anos na altura. Quando ela cresceu, então eu precisava de uma história mais rebuscada, porque ela iria menstruar. Mas eu não queria falar pra ela também já do ciclo ovulatório e tudo isso. Então eu disse pra ela: o papai tem soldadinhos que gostam de lutar com os soldadinhos da mamãe. E quando eles entram em contato um com o outro, e não conseguem, nenhum dos dois vence a guerra, a luta, o que acontece? O útero da mamãe chora. Fica triste porque não conseguiu ter nenhum soldadinho que vencesse. E assim, eles ficam tristes e a mamãe começa então a perder sangue. E foi a forma que eu entendi que era mais fácil de explicar isso para ela. Sobre os soldadinhos, né, uma coisa mais visual, e que poderia ter um vencedor se tivesse um filho, que não era o caso. Nunca nela foi filha única a vida toda. Então, a gente vai entendendo como o nosso ciclo funciona. O que acontece é que ela automaticamente já foi entendendo que existiam fases que eu estava mais ríspida. E por que a gente se torna mais ríspida? Porque na fase em que os soldados não conseguiram vencer a batalha, o nosso útero chora. E na fase em que eles estão lutando ainda para formar essa briga, ou seja, para colocar esse espaço, vamos pensar dessa forma lúdica, para preparar o nosso útero, quando o nosso organismo está intenso pensando, ok, ela pode, imagina você no período fértil, ela pode a qualquer momento receber um soldadinho vencedor, então tá ali colocando todo o amor, preparando a casa para quando vier esse soldado, e aí não veio. Né? Então, mas ele gastou toda essa energia, e é nesse gasto de energia que o seu corpo tá para entender, preparar um monte de almofadinhas confortáveis para que nasça, para que venha o feto. É nesse lugar em que a gente começa a se tornar ou agressiva ou melancólica, né? Essa preparação de acordo com o seu próprio organismo. Nessa altura, é uma altura que ter equilíbrio emocional é muito difícil. As pessoas à volta notam isso mais fácil do que nós mesmas. Notam, tipo, ei, deve estar de TPM. E a fantástica frase que nos irritam. Né? Se alguém falar, você está de TPM, isso gera uma irritação. Então a questão é que nesse momento o nosso corpo produziu tantos hormônios para segurar aquilo, ficou tão preparado para aquilo, que gastou uma energia e consumiu uma energia na gente. E isso, despoletando, soltando outros tipos de hormônios também, faz com que a gente, a curto prazo, solte e descarregue nas pessoas. E é soltando e descarregando nas pessoas que a gente acaba sendo ríspida. Ou que a gente chore muito. Então tem pessoas que choram. Eu já tive as duas fases.
Eu normalmente passo pelas duas fases quase sempre, apesar de eu já não menstruar por conta de eu usar um Diomerina e não fui tirar ainda porque dói e eu tô cheia de dor, para medo de tirar, então não tirei ainda, mas esse fato faz com que eu não menstrue, mas eu tenho a menstruação psicológica todo mês. Então eu fico muito irritada, muito agressiva, muito mais agressiva, as minhas frases saem todas no automático, e eu tenho que lembrar, trazer o meu equilíbrio emocional para a roda e lembrar. E eu me perdoo muito nessa altura. E isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês e por isso que eu toquei nesse assunto. Vocês lembrarem que não são vocês que são ríspidas, que aquilo é uma fase e é uma resposta fisiológica, uma resposta do seu corpo dizendo para você que você tá precisando de tempo, tá precisando pensar e descansar. Então, por esse motivo, a gente tem a tendência de responder com uma maior facilidade ou chorar. Eu, depois de ser muito agressiva, passo por uma fase em que, olha que louco, não só procuro assistir coisas mais tristes, tenho essa necessidade, como tenho a necessidade de, às vezes, estou sentada assistindo um comercial de margarina, de manteiga, de uma publicidade qualquer e vem-me lágrimas aos olhos. Por quê? Porque eu estou emocionalmente predisposta. E pronto, depois vem então a menarca, vem a menstruação, isso passa e volta a ser um ciclo, que é em um mês isso acontece, gente, e volta a acontecer. Então, o que eu quero falar sobre isso, a coisa mais importante que eu quero que vocês lembrem, é que essa altura em que vocês, independente de já estarem na menopausa ou não, existe um período do mês em que vocês têm quase que uma dupla personalidade, mas que vocês têm uma identidade aflorada, positiva ou negativa. E que nessa fase a gente tem que trabalhar o nosso perdão, o entendimento e compreensão. Sim, eu fico assim mesmo. Eu fico mais nervosa, eu fico mais zangada, eu fico mais chateada, eu fico aborrecida. Quando alguém me diz uma coisa nessa altura, parece que o mundo tá acabando, que eu não sou ninguém. Então, eu quero que vocês comecem essas aulas de equilíbrio emocional, lembrando que existe uma fase do mês, independente da idade que vocês tenham, que faz com que isso seja maior ou menor, mais difícil ou mais fácil, tá? Então essa era a aula, eu espero que vocês tenham gostado sobre isso, de forma concreta. O que vocês vão trabalhar é que quando vocês estiverem com essa fase, com essa predisposição, vocês reflitam nessa altura e lembrem, ok, tá tudo bem, já entendi, eu tô nervosa mesmo. Aprendam a reconhecer quando ela se repete, porque isso vai desgastar muito menos vocês. Quando eu aprendi a ver quando é que eu tô realmente irritada e é só por conta disso, eu já entendo, eu não tenho que ficar fazendo pausa reflexiva, stop reflexiva, eu não tenho que ficar respirando no trânsito, porque eu sei que é dessa fase. Aí eu simplesmente falo, às vezes eu falo pra mim, pois estou psicologicamente menstruada, deve ser por isso, eu estou psicologicamente menstruando, então por esse motivo eu estou assim, mais irritada. Respire e fala, não precisa ficar, segue em frente, tá bom? Até a próxima aula e a gente se vê para falar de rotinas, tá?